Tô pegando aqui as listas. Tem algum que vocês ficaram com dúvidas? Querem que eu faça? Dessa primeira lista de máximos e mínimos. Ninguém. Temos a segunda, é um exercício só. E a terceira lista são 4 multiplicadores de Lagrange. Alguma dúvida, pessoal? Podemos passar para integrais. Essa aqui é aquela apostila que está no plano de ensino. Cadê aqui? Essa segunda aqui que tem o link. É só clicar em cima que abre essa apostila aqui. Cálculo de funções de duas variáveis. Aí na página 73 começa integrais múltiplas. Aí também ficou algumas videoaulas para vocês assistirem. Tem alguma dúvida das videoaulas? Deixa eu fazer uma enquete que mais gente participa. Eu coloquei uma enquete. 1. Dúvidas relacionadas às videoaulas. 2. Videoaulas tranquilas, não fiquei com dúvidas. 3. Gostaria de mais exemplos de integrais. 4. Por mim, tanto faz.
Todo mundo. Ninguém com dúvidas? Ou pode fazer alguns exemplos aí, Eduardo. Para exemplos, então. O que seria? O que seria integral dupla? A integral dupla, a integral simples seria eu calcular a área embaixo do gráfico. Aqui a gente está no R3. Então, embaixo do gráfico tem um volume. Então, essa integral dupla é uma forma de calcular o volume embaixo do gráfico dessa função. Aí o jeito mais tranquilo que tem de calcular é quando essa região que a gente está calculando a integral é um retângulo, que vai de AB, o x vai de AB, x, e o y vai de C até D. Aqui está o contrário no gráfico, mas tudo bem. Aqui seria esse segundo exemplo, x, não, a mesma coisa. Aí, dependendo, a gente pode calcular primeiro em x e depois em y, seria esse segundo caso, e o primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então, a gente divide, pega a integral de dentro, calcula ela como se fosse uma integral na reta, aí aqui vai dar uma função de x, a gente calcula a integral novamente, por isso que é uma integral dupla. Aí tem as propriedades de integrais, que valem, integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Se eu multiplicar por uma constante, a função, eu multiplico a integral pela constante, ou seja, a constante pode sair para fora do símbolo da integral. Aí a gente vai pegar esse exemplo. Calcula a integral de 0 a 2, de 1 a 2, 2xy, dy, dx. Então, eu quero a integral de 0 a 2, da integral de 0 a 1, de 2xy, dy, dx. O que eu faço? Pego a integral de 0 a 2, aí a integral de 0 até 1, de 2xy, dy, dx. Agora eu separei em duas integrais. Eu copio a integral de fora. Agora eu calculo a integral 2xy em relação a y. Então, estou integrando em relação a y. Então, esse y vira y ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ter x y ao quadrado. Se eu pegar x y ao quadrado e derivar parcialmente em relação a y, fica x vezes 2y.
Então, 2xy, coloco o intervalo de integração de 0 a 1 dx. Então, eu tenho a integral de 0 a 2. O meu y vai de 0 a 1. Então, eu substituo o y por 1, fica 1 ao quadrado, menos x, vezes substituo o y por 0, vezes 0 ao quadrado, dx. Então, eu tenho integral de 0 até 2, de x vezes 1x, x vezes 0, 0. Então, ficou só o x. Então, para lá era... Não, aqui tá certo. Era lá que eu copiei errado. Eu copiei aqui errado. Ah, deixa. Eu copiei errado do livro e meu resultado está dando diferente. Aqui era a integral de 1 até 2. Eu coloquei de 0 a 1. Aí por isso que deu outro resultado. Então vamos continuar. Aqui era a integral de 0 a 2 de x. Quem que eu derivo que dá x é x ao quadrado sobre 2 de 0 a 2. Substituo x por 2, fica 2 ao quadrado sobre 2, substituo por 0, fica 0 ao quadrado sobre 2. Então dá 4 sobre 2, 2 menos 0. Essa aqui é minha integral dupla. Coloquei enquete 1. Ok, próximo exemplo. 2. Explica novamente. Todo mundo falou que entendeu. Vamos pegar outro exemplo. Então, agora eu quero calcular a integral de 0 até 1 da integral de 0 até 2, x ao quadrado, seno de y, dx, dy. Então, eu tenho integral de 0 a 1, da integral de 0 a 2, x ao quadrado, seno de y, dx e dy. Copio a integral de fora. Eu estou integrando x ao quadrado seno de y em relação a x.
Então, integro x ao quadrado. Fica x ao cubo sobre 3 vezes o seno de y, que é constante. Substituo de 0 a 2. Copio o restante da integral, que é o dy. Copio a integral. Agora eu substituo x por 2. X ao cubo fica 8 sobre 3, seno de y, menos 0 ao cubo sobre 3, seno de y. Tudo isto dy. Então, eu tenho a integral de 0 a 1, de 8 terços de seno de y, aqui dá 0, dy. Agora eu já posso calcular a integral. 8 terços é constante. Quem que eu derivo que dá seno? É o menos cosseno. Então, eu posso colocar o menos aqui, menos cosseno de y. O y vai de 0 a 1. Então, fica menos 8 terços. Substituo y por 1. Cosseno de 1. Menos. Aí eu aplico isso no zero. Então, fica menos 8 terços de cosseno de 0. Então, fica menos 8 terços de cosseno de 1, menos o menos mais 8 terços. Cosseno de 0 é 1. Então, se eu quiser escrever 8 terços, posso colocar os 8 terços em evidência. 1 que é positivo, menos esse. 1 menos cosseno de 1. Seja lá quanto de cosseno de 1. Coloquei novamente a enquete. 1 entendeu. Próximo exemplo. 2, para explicar novamente. Cosseno de 0 é sempre 1, Eduardo? Não é isso? Cosseno de 0 lá no círculo trigonométrico. Lembra dele? Não. Deixa eu pegar aqui. Acho que...
Tem o círculo trigonométrico. Aqui no eixo X são os cossenos. No eixo Y são os senos. Daí aqui a gente coloca um ângulo, sei lá, um ângulo T. Então aqui vale T. Quando eu projeto aqui, vai dar o cosseno de T. E aqui vai dar o seno de T. Então aqui é o seno de T. Então aqui é o zero. Aqui é o π sobre 2. Aqui é o π. Aqui é o 1. Π mais π sobre 2. 3π sobre 2. E o zero é no mesmo lugar que o 2π. Então, meu zero está aqui, não é? Então, meu cosseno de zero. Quem que é o cosseno? É a coordenada x dele. Coordenada x desse ponto. Esse ponto aqui não... Vou pegar aqui outra cor. Não é o 1,0? Então, cosseno de zero, vírgula, seno de zero. O cosseno de zero é 1 e o seno de zero é zero. Essa coordenada, 0, 1. No eixo x, cosseno, vale 1. No eixo y é o seno, vale 0. Aí daria para colocar aqui os ângulos notáveis também. Mas eu acho que já foge um pouco do que a gente queria. Mas se vocês quiserem, eu explico. Façam maior, coloco todos os ângulos. E vocês veem essa parte de trigonometria. Aí coloquei a enquete 1. Fazer os principais ângulos no círculo trigonométrico. 2. Bora continuar a matéria de integrais. É vocês que mandam. Por mim, a gente continua com a matéria. Bora votar, pessoal. Tivemos 3 votos para continuar. Vamos pegar mais uma integral. A gente estava 2, então agora é o 3.
Então, agora eu quero calcular a integral dupla sobre a região R de x elevado a xy dA, onde o meu R é todos os xy do R2, tal que x está entre 1 e 2, e o y está entre 0 e 3. Aí agora eu posso escolher se eu quero fazer primeiro dx e depois dy, ou primeiro dy e depois dx. Fica a cargo da pessoa. Então, vamos chamar aqui de integral. I de integral, meu i é quem? Eu posso, sei lá, integrar primeiro em relação a, sei lá, y. Então, meu y vai de 0 até 3, x elevado a xy, coloco dy. Então, a integral de dentro dy, y vai de 0 até 3. A integral de fora é dx, o x vai de 1 até 2. Então, integral de 1 até 2. Agora eu já vou calcular. Integral de x elevado a xy dy. Esse x é uma constante. O que eu faço? Eu faço e elevado a xy. Quem que eu derivo que dá e elevado a xy? Se eu derivar e elevado a xy, dá e elevado a xy vezes a derivada de xy, que vai dar, estou derivando em relação a y, dá x. Então, tem que dividir por x. Então, fica e elevado a xy sobre x. O meu y vai de 0 até 3 dx. Conseguiram acompanhar? O que eu fiz? Eduardo, explica de novo essa parte do quando você derivou o e elevado a xy. Ok. Eu pego e elevado a xy. Vou fazer uma coisa mais simples antes. Se eu pego e elevado a 3x ao quadrado e derivo, dá o quê? Um e elevado a 3x ao quadrado vezes a derivada de 3x ao quadrado. Derivada de 3x ao quadrado dá 6x vezes e elevado a 3x2. Até aqui, ok? Sim. Então, se eu pegar e elevado a kx e derivar lá igual ao cálculo 1, vai ser o quê? Derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada de kx. Então, derivada de kx, derivo kx. Eu derivo 5x dá 5, derivo 10x dá x, derivo 10x dá 10, derivo kx dá k. Então, fica k elevado a kx. Só que agora, em vez de eu pegar kx, eu vou pegar elevado a xy e fazer a derivada parcial em relação a... para manter igual está o raciocínio, derivo parcialmente em relação a x. Então, fica aí elevado a xy vezes a derivada parcial em relação a x do expoente. O expoente é xy. Copio a exponencial, derivo xy parcialmente em relação a x. Então, se fosse 5x, daria 5. 10x dá 10, xy dá y. Então, dá y e elevado a xy. A mesma coisa se eu derivar parcialmente em relação a y.
e elevado a xy parcialmente, derivo parcialmente em relação a y, da e elevado a xy vezes a derivada parcial em relação a y e xy. Copiou a exponencial, derivo parcialmente xy em relação a y, sobra somente o x. Então, é x elevado a xy. Até aqui. Conseguiu acompanhar? Consegui sim. Então, acho que já está basicamente onde a gente precisa. Eu quero integrar e elevado a xy em relação a y. Aqui eu vi que se eu derivar e elevado a xy, aparece um x elevado a xy. Para assumir com esse x, eu tenho que dividir isso aqui, esse e elevado a xy, por x. Então, eu coloco um x aqui, vai aparecer um x aqui no final, que vai ficar só a exponencial de xy. Mais ou menos é essa a ideia. Então, a gente pega o e elevado a xy e divide por x. Aí, como é integral indefinida, eu coloco mais uma constante. Na verdade, mais uma constante na função x. Aí, o que a gente tinha? A gente tinha x elevado a xy. Esse x é uma constante, eu jogo para fora, vezes a integral aqui. Essa aqui, a integral, e o x é a constante. Ficou claro agora? Quer que eu tente explicar novamente? Maria? Não ficou claro. É isto. Deixa eu escrever aqui alguma coisa. Então, aqui explicação sobre a integral. X ao quadrado não quer ir para baixo nem com reza. Bem. Vou escrever aqui 2, eu continuo lá embaixo. Meu 2 é igual a
essa integral. Aí eu cancelo esse x com esse x. Fica integral de 0 a 1 de elevado a xy de 0 a 3 dx. Substituo y. Y por 3, y por 0. Fica integral de e elevado a 1, e elevado x vezes 3 menos e elevado a x vezes 0 dx. Então, eu tenho integral de 0 a 1 de e elevado a 3x menos e elevado a 0, que dá 1 dx. Quem que eu derivo em relação a x, que dá e elevado a 3x? É e elevado a 3x dividido por 3, igual a gente fez com exponencial aquela hora. Quem que eu derivo que dá 1 é x, então fica menos x de 0 a 1. Então fica e elevado a 3 sobre 3 menos 1 menos e elevado a 0 menos 0. Então eu tenho e elevado a 3 sobre 3 menos 1 e elevado a 0 é 1. Então fica menos 1 e o 0 joga fora. Então fica e elevado ao cubo sobre 3 menos 2. Será que é isso? É 2, era esse. Não, aqui eu troquei intervalo, né? Aqui era de 1 a... Pera lá, era de 1 a 2. Então aqui é de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2. É que eu tenho que jogar todo mundo fora. Então, aqui é de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2 e de 1 a 2. Então fica i elevado a quem? I elevado a 6 sobre 3 menos 2. Substituindo 2 menos. Substituo no 1. Fica i elevado a 3 sobre 3 menos 1. Então, eu tenho e elevado a 6 sobre 3 menos 2 menos e elevado a 3 sobre 3 menos com menos mais 1. Então, eu posso escrever e elevado a sexta sobre 3 menos e elevado a 3 sobre 3 menos 2 mais 1 menos 1. E é isto. Aí, 1 para quem entendeu, 2 para quem quer que eu explico novamente. Ô Eduardo, Oi. será que nas suas atividades avaliativas você pode passar uns exercícios mais simples?
Você achou isso muito complicado? Achei. Acho que eu vou ter que passar mais exercícios para vocês começarem a achar que isso não é complicado. Pode ser assim? Pode. É coisa simples, né? Bem tranquilinho, eu achei. Talvez aquelas listas de exercício são poucas. Não sei, vou ver o que eu faço. Aí, professor, se você passa uns exercícios que nem tem naquelas videoaulas lá no Moodle lá, dá pra fazer das integrais duplas. Lá isso é bem simples. Entendi. Aqui já junta matérias de derivadas parciais, várias matérias que você fala, por isso que fica difícil. É, Entendi. Aqui a gente tem agora integrais duplas sobre regiões genéricas. Lá a gente estava calculando sempre, que nem aqui o x ia de 1 a 2, o y ia de 0 a 3, era sempre um retângulo. Agora, em vez de pegar um retângulo, eu vou pegar uma região que o x vai de A até B e o y vai estar entre uma função f1 e uma função f2. Aí o que acontece? A gente consegue escrever essa integral sobre essa região D aqui, que era x entre A e B e y entre f1 e f2. A gente consegue escrever a integral. Meu x vai de A até B, que é meu dx de fora, e o meu dy vai do f1 até o f2. Aí a gente vai pegar esse exemplo aqui. A gente pega a reta y igual a 2x e y igual a x ao quadrado. É uma parábola. Quero calcular a integral sobre essa região aqui. Acho que fica mais fácil ir voltar a escrever. Então, quero calcular a integral dupla sobre D da função x mais y dA. Eu começo desenhando a reta e a parábola para conseguir saber quem que é a região. Então, eu tenho o x, o y igual a x.
é essa reta, y igual a x. Agora sim. Y igual a x. Y igual a x. E eu pego a parábola. Imagina que aqui é 1. Mais ou menos aqui. É meu 1. Eu quero, aqui de vermelho, a minha região R. Primeiro, eu vou ter que achar as interseções. Então, que jeito calcula a interseção das duas curvas? Uma é y igual a x e y igual a x ao quadrado. Então, é igual. Eu faço x, que é dessa primeira, igual a x ao quadrado. Quando que x igual a x ao quadrado? Eu posso colocar x ao quadrado menos x igual a zero. Eu posso usar Bhaskara. Eu posso colocar um x em evidência. Fica x menos 1 igual a zero. Produto é zero, eu sei que um dos dois é zero. Então, o x é zero ou x menos 1 é igual a zero. Então, eu tenho x igual a zero ou x menos 1 igual a zero, é a mesma coisa que x igual a 1. Então, eu sei que ela se intercepta no 1 e no zero. Então, meu x está entre 0 e 1. E o meu y? O meu y vai dar função de cima. A função de cima é y igual a x. Então, vai de x até a função de baixo. A função de baixo é y igual a x ao quadrado. Então, eu tenho aqui minha região de integração. Minha região D. Então, meu D é como x entre 0 e 1 e y entre x... Opa, troquei, né? A função de cima é o x. Então, o x está entre a função de baixo e a função de cima. Concordam comigo? Ela vai aqui do x ao quadrado até o x. Então, aqui é y ao quadrado menor do que x. Aí eu copio uma integral que eu tinha. Integral sobre d de x mais y dA. Vai virar o quê? A integral da integral de x mais y. O x está livre e o y depende de x. Então, tem que colocar o dy aqui dentro. O dy vai de x ao quadrado até x. E o dx, o x vai de 0 até 1. Então, eu tenho integral de 0 até 1 de... Agora eu vou calcular essa integral, x mais y em relação a y. Quem que eu derivo em relação a y que dá x? Eu tenho que derivar o x e y parcialmente em relação a y. Xy deriva em relação a y dá a x. Quem que eu derivo que dá y em relação a y? Eu tenho que derivar o y ao quadrado sobre 2. Derivo y ao quadrado sobre 2 parcialmente em relação a y, dá 2y sobre 2, que é meu y.
Meu y vai de x ao quadrado até o x. Y vai de x ao quadrado até o x. Copio o dx. Substituo, copio a integral de fora, substituo y por x. Então, fica x vezes x menos o y vira x. Fica x ao quadrado sobre 2. Isso aqui é minha função aplicada no x, menos minha função aplicada no x ao quadrado. Então, fica x vezes y, fica x vezes x ao quadrado. Y ao quadrado é o que? O y é x ao quadrado, então fica x ao quadrado dividido pelo 2 dx. Então, eu tenho a integral de 0 a 1 de x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo. Aqui, espera aí. Aqui era um mais, né? Aqui era mais, então aqui também é mais. Então aqui é mais. Menos com mais é menos. Então x ao quadrado é menos x à quarta sobre 2. Será que é isso? Está um pouco diferente do livro. Ah, está diferente do livro porque eu peguei o exemplo diferente. O exemplo era 2x e eu peguei x. Então fica a integral de 0 a 1. X ao quadrado mais x ao quadrado sobre 2. Então aqui é 2. 2 meios mais meios. 3 sobre 2x ao quadrado. Menos x ao cubo. Menos x à quarta sobre 2. Tudo isso dx. Aqui eu esqueci de colocar o dx. Agora eu vou integrar todo mundo em relação a x. 3x ao quadrado. 3 meios, eu posso copiar uma constante, x ao quadrado. Quando eu integro x ao quadrado em relação a x, fica x ao cubo sobre 3. X ao cubo fica x à quarta sobre 4. X à quarta, integro, vira x à quinta. Eu mantenho esse 2 e coloco no expoente aqui. X à quinta dividido por 5. Tudo isso de 0 até 1. Professor, Oi. para entrar aqui na chamada do Teams, você tem que aceitar? No grupo, na verdade, do Teams. Tem alguém que tá fora? Tem um aluno aí que tá pedindo para entrar. É o Renato. Daqui a pouco acaba o semestre e o pessoal ainda não entrou nas minhas aulas. Deixa eu pegar aqui. Não, não tem nenhum. Tem ninguém pendente, não. Ó, vou falar para ele aqui. Pega para ele o e-mail, você cola aqui no chat que eu já adiciono, se ele não tiver ainda. Qual que é o nome dele? Renato. Ah, tem um Renato Alves. Será que é esse? É ele mesmo. Vai estar aqui como membro. Ué. Renato A. Daniel @ufo. Vou avisar ele. Deixa eu copiar aqui o e-mail dele. Aí entrou, deu certo.
Que bom. Então vamos. Então agora é só fazer conta. O x vale 1. Esse 3 cancela com esse 3. Fica 1 sobre 2. 1 a Professor, quarta. Oi. Ah, eu não tá esqueci da mostrando. tela. É que deu problema no meu Teams, eu fechei. E esqueci de compartilhar de volta. Obrigado. Então, esse 3 cancela com esse 3. Fica 2. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aqui fica 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4. Menos 1 a quinta sobre 10. 1 sobre 10. Substituo no zero. Todo mundo vai dar zero. Então, eu tenho 2, 4 e 10. Eu tenho que achar o MMC da 20. Então, aqui 20 sobre 2 dá 10, vezes 1 dá 10. 20 sobre 4 dá 5, vezes 1, 5. Menos 5, 20 sobre 10, 2 vezes 1, menos 2. Então, eu tenho 10 menos 5 dá 5, menos 2 dá 3 sobre 20. Tudo bem. Tipo, é uma coisa simples, mas eu tenho que fazer o gráfico, achar a interseção, achar o intervalo de integração, a região onde eu integro, depois jogar isso aqui na fórmula de integral e calcular a integral dupla. Já fica um pouco mais elaborado. Coloquei a enquete de novo. 1. Entendi. Próximo exemplo. 2. Explica novamente. Eduardo, Oi. passa 2 linhas pra cima aí do que você escreveu. Aqui. Aí nesse 3 sobre 2, depois o x ao cubo sobre 3, você cortou o 3 do denominador e o numerador, né? Exato. Esse 3 morre com esse 3. O x vira 1. Então aqui fica 1 sobre 2. Beleza. Todo mundo falou de próximo exemplo. Acho que eu vou pegar agora, utilizar a integral dupla para calcular áreas. Tô faltando.
Então, agora eu quero calcular a área limitadas pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a x ao cubo. Coloquei aqui. Eu tô apanhando aqui. Coloquei para esconder a barra aqui. Eu nem lembro que jeito troca. Vamos desenhar. Y igual a x ao quadrado. É uma parábola mais ou menos assim. Y igual a x ao cubo. É mais ou menos assim. Aqui tá ficando que é reto para cima, mas não é. Ela vem aqui para o lado, só que ela cresce mais do que o x ao quadrado. Então, a área que eu quero é essa área aqui. Eu vou ter que calcular a interseção das duas curvas. Então, o que que eu faço? Aí, agora voltou normal. Eu faço x ao quadrado igual a x ao cubo. Então, eu posso escrever x ao quadrado menos x ao cubo igual a zero. Eu tenho x2, x3, coloco x ao quadrado em evidência, fica 1 menos x igual a zero. Produto é igual a zero. Eu sei que um dos dois, ou x ao quadrado é zero, ou 1 menos x é zero. X ao quadrado é zero. Eu sei que isso só acontece quando x é zero. 1 menos x é zero. É a mesma coisa que x igual a 1. Então, eu sei que os gráficos se interceptam em x igual a zero, x igual a 1. Então, eu sei que eles se interceptam aqui no zero e aqui no 1. Então, meu x vai entre 0 e 1. O meu y, ele começa na função de baixo, que é o y igual a x ao cubo, e vai até a função de cima, que é y igual a x ao quadrado. Então, meu x está entre 0 e 1. O meu y está entre x ao cubo e x ao quadrado. X entre 0 e 1. E o y entre x ao cubo e x ao quadrado. Sei lá, deixa eu chamar isso aqui de região D. Minha área
da região D, ou se eu quiser escrever só a área de D, vai ser quem? Vai ser a integral sobre D de 1dA. Agora, quem que é a integral de 1dA? Eu vou ter que escrever a integral dupla. Meu x está por fora, meu y está por dentro. Então, coloco primeiro dy, vai de x ao cubo até x ao quadrado, meu x está por fora, vai de 0 até 1. Pronto, já resolvi quem que é a minha área. Agora é só calcular a integral. Copio a integral de fora. Quem que eu derivo em relação a y que dá 1? Y, tem que derivar y. Se eu derivar parcialmente y em relação a y, dá 1. Então, y, o intervalo é de x ao cubo até x ao quadrado, dx. Então, integral de 0 a 1, substituo y por x ao quadrado, fica x ao quadrado, menos substituo y por x ao cubo, fica x ao cubo. Então, x ao quadrado menos x ao cubo, dx. Eu tenho a integral, aqui já posso até calcular a integral, né? Quem que eu derivo que dá x ao quadrado em relação a x? X ao cubo sobre 3. Quem que eu derivo que dá x ao cubo? X à quarta sobre 4. De 0 até 1. Então, fica... Substituo x por 1, fica 1/3. Substituo aqui por 1, fica 1/4. 1/3 menos 1/4. Substituo no 0, aqui fica 0, aqui fica 0, então dá 0. 1/3 menos 1/4. O que eu tenho que fazer? Achar o mínimo múltiplo comum, dá 12. 12 por 3 dá 4, vezes 1, 4, menos 12 por 4, 3, vezes 1, 3. 3 menos... Não, 4 menos 3 dá 1 sobre 12. É isso. Então, minha área é 1 sobre 12. Então, entendi. Se vocês entenderam esse exemplo, escreve 1, entendi. E 2, explica novamente. Eduardo, Oi. explica essa parte de novo, essa terceira parte de cima para baixo. Peraí, deixa eu Na pegar aqui. verdade, de baixo para cima aí. Até onde você entendeu? Então, o que eu quero saber é aí onde começa aí, ó. Não, você tem que... Integral de 0 a 1 e y, com a integral de x ao cubo e até x ao quadrado lá. Até aqui você entendeu ou não? Eu quero que você monte aí de novo, essa parte aí. Ah, pode ser, a gente calcula ela de novo. Pode ser assim? Pode. Então, eu tenho minha região R. Meu x está entre 0 e 1. Meu y está entre x ao cubo e x ao quadrado. Minha área, que eu chamei de D, né? Então, vamos trocar aqui. Minha área da região D é quem? A integral sobre D de 1dA. Então, eu tenho
Meu y depende do x, então eu coloco meu y na integral de dentro. Meu y, aqui esse dy, o y vai de x ao cubo até x ao quadrado. Beleza, acabou o y, eu vou para o x. Dx, o x vai de 0 até 1. Eu coloco aqui de 0 até 1. Esse aqui, ó, essa integral está relacionada com o dx. E essa integral está relacionada com o dy. Então, meu y vai de x ao cubo a x ao quadrado. Meu x vai de 0 a 1. É o que está escrito aqui em cima, só que expresso na forma de integral. Melhorou? Sim. Ok, então vamos continuando. Eu copiei a integral de fora de 0 até 1. Agora eu vou calcular a integral de 1 dy. Quem que eu derivo parcialmente em relação a y, que dá 1? Se fosse em relação a x, eu derivava x, derivo x, dá 1. Estou derivando em relação a y, então eu tenho que derivar o y. Se eu derivar y em relação a y, dá 1. Aí eu coloco de x ao cubo até x ao quadrado dx. Copio a integral, agora eu substituo y por x ao quadrado. Então fica x ao quadrado menos, substituo essa função com y valendo x ao cubo. Então fica x ao cubo dx. Agora já está uma função de uma variável x, igual vocês viram lá em matemática 1. Calculo a integral, x ao quadrado. Aumento 1 no expoente, divido pelo novo expoente. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 3, aumento o expoente, vira 4, divido pelo novo expoente. Divido por 4, de 0 até 1. Aí eu substituo, fica 1 ao cubo sobre 3, menos 1 à quarta sobre 4, substituindo 1, menos 0 ao cubo sobre 3, substituir aqui valendo 0, substituo aqui valendo 0 também. Então fica menos 0 à quarta sobre 4. Então fica 1/3 menos 1/4, o resto dá 0. Jogo no mesmo denominador. 12 por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 4, 3. Vezes 1, 3. 3 menos 4 menos 3 dá 1. 1 sobre 12. Conseguiu entender agora ou ainda tem dúvida? Sim, certo. Entendeu? Este é Agora, sim, entendi. Agora, nessa aquela parte que você coloca um D lá, de onde que veio aquilo? Essa integral em um D. Essa parte aí, ó. Tá bom. Aqui, ó, na apostila tem, ó. Podemos usar a integral dupla para calcularmos a área de uma região no plano XY. A área A é calculada usando a fórmula A de D, a área de D, é integral sobre D de 1dA. Certo? Entendi. Mas aí eu vou Certo. explicar da onde que... Vou mostrar que isso realmente faz sentido. Lembra aqui, ó, da integral dupla, que tinha um retângulo AB e uma função f. Aí eu calculava a integral dupla, não era volume embaixo do gráfico? É. Se eu pegar uma função f valendo 1, não vai ser o gráfico embaixo da função f? Vai ser o volume
embaixo da função de altura 1. Mas quem que é o volume? Não era da base vezes a altura? Isso. Então, se a altura é 1, o volume vai ser a área da base. Assim, matematicamente falando, o volume vai ser a área da base. Tem lá um é metros cúbicos, outros é metros quadrados, mas o número vai ser, o volume vai ser a área da base. Então, a área da base não é essa área que eu estou querendo calcular aqui. Então, por isso que eu faço a integral da função 1 relacionada à área lá D. Certo. E no caso a função aí é 1, né? Exato, ela tem altura 1. Então, deixa eu trocar aqui. Mas aí no exemplo aí dá o valor que é 1 lá, Eduardo. Não, ó, eu não estou calculando a integral da função 1. Tá. Eu tô calculando o volume embaixo do plano x igual a 1. Então, ali tem sempre a altura 1. Correto. Deixa eu aqui, ó. Volume igual, opa, base vezes altura. Altura foi igual a 1. Volume vai ser igual a base, ou a área da base. Entendeu? Certo. Então, se o volume é a área da base, então meu volume da região D é... Isso aqui vai ser a área da base. Opa, nossa, ficou muito feio essa minha letra. É a área da base. Na verdade, não é volume, é a área aqui, né? A área da região D é a área da base. Mas é quem? É a integral sobre a região D de um dA. Isso aqui vai ser o volume da figura que tem a região D como base e altura 1. Acho que ficou mais ou menos. Então, a área que eu quero da base é a mesma coisa que o volume da figura que tem a região D como base e altura 1. Tudo bem? Tudo. Mais alguém tem alguma dúvida? Obrigado pela participação, Christian. Por nada. Mais alguém, pessoal? Aí eu pensei na próxima aula, a gente tem aquelas atividades que tem que fazer. Pegar tipo uma metade da aula a gente pega para tirar dúvida. E na segunda a gente faz tipo uma provinha com a matéria que a gente viu até agora, que é máximos e mínimos
e integrais duplas. O que vocês acham? Eduardo, não vai continuar a mesma coisa da outra professora, não? Não, vou seguir o que está no plano de ensino, que é o que foi aprovado. Ah, tá certo. Obrigada. Porque senão depois alguém não gosta e reclama no colegiado e eu vou ter que mudar. Acho que é melhor seguir o que está lá. Que jeito que a Gisele tinha feito? Do jeito que a Gisele tinha feito, Exato. ela passava toda semana exercício com a matéria da aula, a gente entregava até a próxima semana. Não teve prova, não. Entendi. Aí ela fazia um questionário lá no Moodle, sabe, professor, para marcar, dava até umas 2 tentativas para fazer. Aí tinha as opções que você marcava, sabe? Aí você, Uhum. aí você ia marcando, por exemplo, 5 questões, e depois você finalizava o questionário, aí lá ela já te dava uma nota que já vinha automática, ela já tinha configurado lá. Aí, por exemplo, se você errou demais, aí essa segunda opção você poderia fazer de novo. Entendi. Aí a metodologia dela eu achei bem bacana, ajudou muito, viu? Entendi. Vocês preferiam de... Deixa eu ver o que tá aqui no... Mas aí os pontos no Moodle era na atividade, não era? Durante a aula? No caso era assíncrono, né? Ah, mas aqui no... Ah, não sei. Eu vou ver se eu converso com ela e depois coisa a gente muda. Aí você conversa com ela, troca uma boa ideia com ela. Eram Uhum. duas atividades, tipo, uma que ela passava depois da aula, que era para entregar até na segunda, e tinha outra atividade que era de PDF, que você mandava, escaneava e postava lá, sabe? Entendi. Essa tinha um pouco mais de tempo, sabe, para fazer. Entendi. Então seria aqui fazer uma atividade no segundo horário, por exemplo, podendo entregar até segunda. Seria mais ou menos isso que ela fazia? Era tipo desse jeito mesmo. Ok. Por mim pode ser assim, não tem problema não. Deixa eu ver o que a gente tem para fazer. Eu vou liberar umas listas de exercícios para vocês aqui no Moodle. Se eu não conseguir, eu peço para a Gisele liberar para vocês. Aí vocês vão fazendo e tragam as dúvidas para a próxima aula, pode ser? Pode sim. Então é isso por hoje. Muito obrigado. Bons estudos, bom final de semana. E até quarta-feira no atendimento. Até mais, Eduardo. Obrigado aí. De nada, Christian. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, Lorena.